Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, as pessoas estão curiosas aí para saber como é que vai ser a aposentadoria a partir da vigência da reforma da Previdência. E quem já estava trabalhando antes das novas regras serem aprovadas, como é que fica, Clemente? Bom, Glauco, a reforma da Previdência traz uma série de mudanças, impacta uma série de dimensões dos benefícios para quem está na ativa, para quem já está aposentado, para quem vai entrar no mundo do trabalho e para aqueles que já estavam trabalhando quando a reforma foi aprovada. Há um conjunto de alternativas, na verdade, além do trabalhador poder simplesmente entrar na nova regra, ou seja, aceitar as novas regras, que é o homem aos 65 anos, as mulheres aos 62 anos e, portanto, somente com esta idade procurarem a aposentadoria e terem homens 20 anos de contribuição no mínimo e mulheres 15 anos de contribuição no mínimo. Essa é a nova regra que passa a valer para todo mundo que chega no mercado de trabalho, e quem já está trabalhando também pode usar esta regra, mas como há uma regra que até a reforma era diferente dessas, foram feitas, na verdade, alternativas, 5 alternativas, na qual o trabalhador ou a trabalhadora poderá simular se vale a pena e se a situação é melhor para a transição do que a nova regra aprovada. Portanto, não poderá mais se aposentar com a regra anterior, mas poderá se aposentar com uma regra menos pior do que aquela que foi aprovada, passando a valer para todos que chegam no mercado de trabalho hoje. Essas 5 alternativas, elas são diferentes, são alternativas a partir de bases e de informações diferentes. Desde já recomendo que todos os trabalhadores e trabalhadoras procurem o seu sindicato para fazer a simulação, se vale a pena usar ou não essas alternativas, porque elas dependem de uma série de fatores, depende da idade da pessoa, no momento em que ele está pensando buscar aposentadoria, depende do tempo de contribuição que fez, depende se é homem ou mulher, e depende, inclusive, se tem alguma outra inserção diferenciada, como professores, policiais e outros trabalhadores que atuam em atividades insalubres, penosas ou inseguras. A primeira transição é aquela na qual os trabalhadores com menos de 3 anos para se aposentar, menos de 3 anos para adquirir o direito de aposentadoria em termos de contribuição, portanto, 35 anos homem, 30 anos mulheres de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição, poderão ter, faltando tempo, sabendo qual é o tempo que falta, poderão ter uma transição que é realizar mais a metade do tempo que falta. Por exemplo, se nessa simulação você identificar que tendo 33 anos de contribuição, faltam 2 anos, se for homem, para se aposentar, você deveria ter mais 1 ano e, portanto, trabalhar contribuindo mais 3 anos. Portanto, em vez de 2, você trabalharia 3 anos, 50% a mais, e teria acesso à Previdência Social com a idade que você tiver, se tiver completado, nesse caso, 36 anos de contribuição, 1 ano a mais do que os 35 da regra anterior. Nesses casos, homens e mulheres precisam fazer a simulação, e essa regra só vale se o trabalhador tiver próximo da aposentadoria. Portanto, se o homem tiver já 33 anos de contribuição e as mulheres 28 anos de contribuição, o tempo que faltar, 50% a mais, essa regra, no geral, nessa situação é vantajosa, mas o trabalhador precisa ver se ele já reúne, no momento em que a legislação foi aprovada, já reúne esse tempo de contribuição. A segunda regra é continuar com a chamada regra dos pontos, que significava somar a idade com o tempo de contribuição. O homem, 35 anos, mulher, 30 anos de contribuição, mais a sua idade.
a soma do tempo de contribuição e idade dá um total de pontos, e aí o governo fez uma tabelinha que começa em 2019, 86, 96 para homens, 86 para mulheres, e vai chegar a 105 homens, 100 mulheres em 2033. Portanto, todos aqueles que forem se aposentar de agora até 2033 poderão ter como alternativa, no momento da aposentadoria, verificar se eles já não estão acumulando esse total de pontos a cada ano, em termos de soma de idade e tempo de contribuição. Se, por exemplo, hoje fosse verificar que tendo 55 anos e tendo 35 anos de contribuição, se for um homem, a soma de 55 anos de idade e 35 anos de contribuição dá 90. Entretanto, o homem, para se aposentar hoje, em 2020, precisaria somar 97. Portanto, faltam 7 pontos. 7 pontos significam 3 anos e meio de trabalho, com 3 anos e meio continuado nesse período de contribuição. Portanto, se eu trabalhar mais 3 anos e meio, pela condição atual, eu me aposentaria. Entretanto, vou me aposentar, então, em 2023. Em 2023 já não é mais 97, mas é 100. A pontuação para o homem vai ser 100, portanto, não serão mais 3 anos e meio, mas provavelmente 4 anos e meio, 5 anos, para poder chegar a essa pontuação. Nesse caso dos pontos, terá que ser simulado qual é o tempo necessário para se atingir os pontos no ano estimado para a aposentadoria. Como essa tabela muda, o tempo que vai ser calculado vai mudar ano após ano e ele precisa ser acompanhado permanentemente. Pode ser, para aqueles que estão mais próximos à aposentadoria, uma alternativa interessante para não cair na atual regra. A terceira regra é, na verdade, fazer uso da chamada escadinha. O governo fez uma escadinha para que os homens e as mulheres saiam de uma idade mínima atual para a idade mínima definida pela nova legislação. Os homens saem em 2019 com 61 anos como idade mínima e caminham daqui para frente meio ano por ano, fazendo com que a escadinha chegue aos 65 anos em 2027. Portanto, aqueles que tiverem tempo de contribuição mínima de 35 anos, homem, mulheres 30 anos, poderão se aposentar antes dos 65 anos os homens e as mulheres antes dos 60 anos, entre 2019 e 2027, quando a nova idade mínima passa a valer para todos. A cada ano sobe meio ano e é preciso, portanto, olhar se neste determinado ano, por exemplo, em 2022, um homem com 62 anos e meio de idade poderá se aposentar se tiver 35 anos de contribuição. Uma mulher com 57 anos e meio poderá se aposentar se tiver 30 anos de contribuição. Essa é uma terceira alternativa. Uma outra alternativa é justamente fazer o uso da idade mínima, já dos atuais 65 anos, homens, mulheres, a escadinha de 60 para 62 anos também, fazendo uso direto da escadinha e com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Homens e mulheres poderão fazer o uso do tempo mínimo de 15 anos, as mulheres com essa escadinha de meio ano de idade por ano, portanto, 60 anos em 2019, meio ano até 2023, com 62 anos, e com no mínimo 15 anos de contribuição. Nesse caso, há uma redução significativa do valor da aposentadoria. O trabalhador terá a média calculada é muito inferior ao último salário recebido, e um trabalhador que se aposentar com no mínimo 15 anos de contribuição receberá 60% da média. No programa anterior, na segunda-feira, eu comentava um exemplo de um trabalhador que hoje recebendo R$3.000, que tem uma média calculada da sua remuneração de 1994 até agora de R$2.000, o que é uma média bem boa, considerando no geral que os salários
no início da vida profissional são muito menores. Se esse trabalhador for se aposentar com 15 anos de contribuição e aos 65 anos de idade, se for homem, ele receberá 60% de 2.000, portanto, sua aposentadoria será de R$ 1.200. Esse é o impacto pesado sobre o valor da aposentadoria, mas essa é uma regra que já existe hoje, que poderá ser usada pelos trabalhadores. E como eu disse, se não quiser usar nenhuma dessas regras e nenhuma delas for interessante, no geral elas são mais interessantes do que a aplicação da nova regra, mas precisa ser olhada caso a caso, especialmente mais interessantes para aqueles trabalhadores mais próximos da aposentadoria. Eu recomendo que os trabalhadores e trabalhadoras procurem o seu sindicato para que ele possa fazer as simulações e dar a melhor orientação para o encaminhamento da aposentadoria. De todo modo, em todas essas novas regras, o cálculo do benefício será sempre feito com as novas regras, ou seja, usando 100% das remunerações e, portanto, das contribuições feitas de 94 até agora e fazendo o ajuste pelo tempo de contribuição, ou seja, no mínimo, com 15 anos de contribuição, 60% do valor médio, como no exemplo que eu dei, com R$ 3.000 de salário hoje, uma média de R$ 2.000, a previdência, o benefício previdenciário seria de R$ 1.200. Esse será o piso a partir do qual o valor do benefício poderá ser calculado. Se o trabalhador tiver 20, 25 anos de contribuição, esse valor cresce 2% por tempo de ano contribuído, portanto, entre R$ 2.000 e R$ 1.200 ficará o valor do benefício a depender do tempo de contribuição, usando qualquer uma dessas regras. Portanto, há regras para o acesso da Previdência diferenciado, mas há a mesma regra para o cálculo da Previdência, regra que de forma universal arrocha o valor do benefício em relação ao cálculo anterior. De todo modo, todos os trabalhadores que se aposentarem pós a aprovação da nova regra terão o benefício diminuído, arrochado, se fizerem uso, mesmo que façam uso dessas regras de transição que permitem acessar o valor do benefício da Previdência antes do que o uso das regras atuais aprovadas. Entretanto, o valor do benefício será arrochado pela nova regra de cálculo. No geral, né, Clemente, as novas regras na prática, elas dificultam o acesso à aposentadoria e baixam a remuneração também. Clemente, muito obrigado pelas suas explicações. Os ouvintes, os telespectadores estavam pedindo para saber mais a respeito da aplicação das novas regras e até semana que vem. Até semana que vem. Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.